Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e fica à vontade, seja muito bem-vindo, nos acompanhe nesse papo maravilhoso que teremos aqui hoje. E olha só, pessoal, você já sabe disso, estar conectado é existir, simples assim. Não adianta reclamar, o mundo evolui e é assim que as coisas são. Hoje não existe mais aquela história que você deve lembrar bem. Ah, tô offline, tô online. Não existe mais isso. Hoje agora é 100% online. O próprio Wi-Fi nos dias de hoje, não é verdade? O Wi-Fi, falando de forma poética, ele é tão natural quanto a luz do dia. Tem muito jovem que não sabe nem de onde ele vem. Isso é verdade. A gente até falou isso aqui num Scancast. Achei super curioso. Você que está nos assistindo agora, muito provavelmente está utilizando o seu Wi-Fi. Olha aí, se não tiver, é bom ligar, porque você economiza os seus pacotes de dados. Bom, sabendo da importância dessa tecnologia, na hora de investir, criar sua rede, não dá para investir errado, não é mesmo? Afinal, as pessoas só lembram do Wi-Fi quando ele para de funcionar. Além disso, existem leis para serem cumpridas ao disponibilizar essa rede para uso. Então, para que você não desista de tudo no meio do caminho por causa das dificuldades, algumas empresas como a Aruba Networks, por exemplo, trabalham para simplificar a minha, nossa vida. E hoje a gente recebe aqui para um papo muito legal o Arlindo Júnior, que é especialista de vendas sênior para canais na Aruba, com quase 30 anos de experiência na área. Ele é responsável por entender e criar, constrói, entendeu? Criar as melhores soluções para cada negócio. Seja muito bem-vindo, Arlindo. Obrigado, Alberto. Eu que gostaria de agradecer aí a oportunidade que vocês estão me dando e espero poder contribuir com um pouco da experiência que eu tenho de vida e de mercado nesse nosso bate-papo de hoje. Maravilha. Lembrando, é claro, que o programa de hoje é oferecido pela Aruba Networks, uma empresa que sonha em conectar o mundo sem fio, né? Porque ninguém aguenta mais fio atravessando a cidade, a nossa casa, né? Quando a gente se livrar dos fios, sabe quem será por trás disso? A Aruba Networks. E também, ó, calma aí, tem umas informações que vai te passar. Vamos falar primeiro do Scan Game. Tá jogando Scan Game? Sei que você tá, porque você adora ganhar prêmios e adora aprender sobre tecnologia. Então, aqui no chat, fique esperto que vai aparecer o código pro Scan Game, tá bom? Uma coisinha a mais, tá vendo aqui onde eu tô apontando? Adoro tecnologia. Tem um QR Code, aqui você acessando esse QR Code, você vai conseguir mais informações sobre a Aruba Networks. Então, não vacila. Bom, para começar, Lindo, a gente tem coisas muito legais aqui para falar sobre a Aruba. Antes de a gente começar a falar sobre a Aruba, conta a sua história, cara. Você é tão conhecido no mercado tecnológico, como que você chegou no seu cargo atual? Quando você começou? Hoje a gente vai revelar de onde surgiu Arlindo Silva Júnior. Essa é a pergunta boa, um pouco comprometedora, mas eu comecei na Cobra. Né? Comecei na Cobra Computadores, numa época que o Brasil ele fazia, digamos assim, mini computadores, em plena reserva de mercado. E migrei, digamos assim, muito rápido para uma experiência de rede. Né? Eu digo isso porque eu trabalhei numa empresa chamada Amplos, que foi a primeira empresa de redes, era uma empresa brasileira até. Né? Que legal. A gente chamava da rede do fio vermelho, que na época você ligava lá as redes através de um cabo coaxial que era vermelho, até porque era marketing mesmo que a gente fazia. E logo depois eu acabei trabalhando na Tricom também. Então trabalhei na Tricom, trabalhei nessa Amplos, trabalhei na Network, né, que é o nome antigo da ScanSource, né, Network, rede até no nome, digamos assim. Depois acabei voltando para a Tricom, fiquei mais um tempo na Tricom, aí a HP comprou a Tricom, criou uma divisão chamada HP Networking, de novo o nome Networking aí sempre presente na vida. E nos últimos 5 anos, a HP comprou também a Aruba, e aí eu acabei saindo da divisão de HP Networking, entrando na Aruba. Então, eu te diria aí que, em termos de DNA, eu tenho um DNA bem extenso aí, trabalhando com essa parte de redes, tanto com fio quanto sem fio. Né? Que legal. E em que ano que você começou? Poxa, eu tava querendo que você não fizesse essa pergunta. Eu contei essa história inteira para você não perguntar o ano que eu comecei.
Mas tudo bem, vai. A pessoa vai fazer a conta, eu não queria que fizesse, mas eu comecei em 85, né? Que legal. Então já tem muito tempo, já tem muito tempo. Eu não tinha barba e tinha cabelo, né? Então hoje já... O charme muda hoje com o passar dos anos. já não posso dizer a mesma coisa. Não, mas é muito legal ver assim sua trajetória, porque você viu a evolução da rede. É verdade, é verdade. É verdade. Então, não é um cara que caiu agora e já tá chegando sentando na janelinha. Não, você viu verdade, o passo a passo, né? E trabalhou junto. Isso é muito interessante. E para vocês que não sabem, é uma curiosidade. Ele falou aqui da Tricon, eu importava Tricon na Network. É verdade. Cada dor de cabeça que eu fazia um monte de coisa errada, gente, vocês não sabem. E o Alinho tava aí sempre para salvar a gente. Só não salvava das inundações, né? Lembra quando pegou aquele depósito da Itajaí, lá de Itajaí, que inundou. Gente, nossa, foi uma tristeza. Vamos lá, o pessoal adora esses casos. Sabe o que aconteceu, gente? Olha só. A gente importava. Aí eu tinha que fazer um cálculo para saber se eu trazia as coisas aéreo, que era mais caro, só que mais rápido, ou por navio, que demorava mais, mas era mais baratinho. Com certeza. E aí você fez tinha um pedido de estoque da Tricon que era para demorar, era para chegar de navio, porque você não vai pagar mais caro para chegar. E aí eu errei, né? Eu era um estagiário naquela época, eu errei, coloquei tudo de avião. Gente, quando eu vi aquilo, eu dei um grito assim, falei, errei, para tudo, parem as máquinas. E aí no mesmo dia teve essa chuva que inundou, fechou o porto de Itajaí. É verdade. E aí os barcos não conseguiam atracar e tava todo mundo desesperado, porque tentando mudar as coisas, tava de barco para avião. E olha só, até quando erra, certo. É verdade, é verdade. Pelo menos não perdeu o emprego, já é grande coisa. Salvo pela chuva torrencial. É verdade. É, legal. São muitos anos, gente, na estrada. Eu também tenho uma historinha aí, bem pequenininha, mas tenho. Então vamos lá. Vamos falar sobre o Wi-Fi, que é o queridinho do mundo, né? Não tem como não ser. Por quê? Vamos lá, começar explicando. Por que uma pessoa que tem um negócio, uma loja, seja lá do que for, um mercadinho, um café, uma loja de picolé, ou uma empresa média, grande, ofereceria uma rede Wi-Fi? Não parece um investimento desnecessário, assim, a primeira... Se você for parar e pensar à primeira vista, digamos assim, você vai ver isso, é um investimento que eu estou fazendo a fundo perdido, vamos dizer. A pessoa pode pensar isso daí, né? Mas o que a gente consegue, até conversando com o dono desses negócios, o que a gente consegue entender, né? O dono de um negócio, ele ganha, digamos assim, quando você consegue manter o cliente na sua loja, né? Então você tem um café, você tem um restaurante, você tem uma loja de roupa, né? Você quer que a pessoa, se for uma loja de roupa, que ela circule na loja, né? Fique mais tempo dentro da loja. Se você tem um restaurante, você quer que ela fique sentada ali consumindo, né? Porque no final é daquilo que o seu negócio vive, né? E o que a gente vem vendo aí, conversando com essas lojas, com essas empresas, é que quando você tem um Wi-Fi que seja um Wi-Fi de qualidade, o tempo que as pessoas acabam ficando dentro do seu estabelecimento é maior. Nossa. E se o tempo que ele fica é maior, significa dizer que ele acaba consumindo mais, né? Então ele está pedindo mais café, ele está pedindo mais um salgadinho, está pedindo mais água, né? Porque ele vai ficar trabalhando ali, às vezes vai fazer conferências ali, né? E aí ele precisa, na realidade, de um Wi-Fi de qualidade. Então, eu diria que no primeiro momento, você até pode pensar, poxa, estou gastando um dinheiro para colocar um Wi-Fi aqui, mas isso acaba virando um investimento porque você consegue manter as pessoas dentro da sua loja. E mantendo essa pessoa dentro da sua loja, ela acaba consumindo mais, né? Além do que, se você pegar, por exemplo, os dispositivos hoje de um restaurante, por exemplo, você vai fazer pedido para a sua cozinha, né? Aquilo ali é Wi-Fi, né? Você vai fazer um pagamento hoje, né? Uma maquininha de pagamento, essa maquininha é Wi-Fi, né? Então você acaba utilizando, digamos assim, tanto para seu consumo, para que sua loja funcione melhor, mas você também acaba prestando um serviço melhor
para o teu cliente, que no final é quem você precisa encantar. Putz, verdade, você falando isso, eu fui pensando aqui, faz todo sentido, né? Às vezes a gente até marca uma reunião num café que tem um Wi-Fi bom, só porque, onde que a gente pode se encontrar? Putz, tem ali um lugar que tem um Wi-Fi bom, a gente pode se encontrar ali. Faz todo sentido. Já fiz muito isso. Então, eu pensei exatamente isso, eu falei, nossa, eu fazia isso. É verdade. É verdade. As cafeterias que começaram a surgir aí, France Café, Starbucks, que o diga, né? Isso. Ganharam muito a gente pelo Wi-Fi. Tá vendo que você tem que ter um Wi-Fi? Verdade. E quando a gente fala de montar uma rede Wi-Fi no meu estabelecimento, do que eu tô falando? O que significa isso? Então, pessoal, eu acho que nesse momento vocês têm que basicamente pensar em 3 pilares, né? Eu acho que primeiro tem que ser uma solução que seja muito fácil de instalar, né? Até para você não ficar dependendo de terceiros. Segundo ponto, uma solução que tem que ter segurança, né? Acho que hackers, todo mundo fala de hackers, né? Tá na moda, infelizmente, mas está na moda. E o terceiro ponto é performance, né? Se você tem uma solução que ela não dá performance, é aquilo que o próprio Alberto falou. Você só reclama do Wi-Fi quando você está com uma experiência ruim. Se você não tem essa experiência ruim, muitas vezes você nem vai lembrar que tem aquele Wi-Fi que está conectado. Isso é muito verdade. E quando eu monto uma rede Wi-Fi, eu preciso de um técnico de TI? É muito complexo para eu administrar isso? Como que é? Eu até brinco que eu digo o seguinte, né? Se eu conseguir instalar na minha casa, qualquer um consegue instalar, né? Nós até fizemos, nós lançamos uma solução para esse mercado de SMB há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Específico, né? Uma solução específica com custo-benefício para esse mercado, que se chama Aruba Instant On. Quando a gente lançou esse produto, né, até para desmistificar essa parte de instalação, de você precisar ter um técnico especialista que conheça de rádio, etc, 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 a gente lançou um desafio, né, que era em quanto tempo você faz a instalação de uma rede Wi-Fi versus uma outra atividade qualquer, né? E, digamos assim, eu vi diversos vídeos, né? O vídeo que eu achei assim, mais legal de todos, né, foi um vídeo em que, enquanto uma pessoa estava lá fazendo o processo de instalação, passando tela por tela, eles dividiram a tela no meio, na outra metade tinha uma pessoa fazendo panqueca, né? Que legal. Então a pessoa lá e a massa já estava pronta, que era para ganhar tempo, né? Então, enquanto o cara começando lá a abrir, a baixar o aplicativo no celular, ela estava lá com uma pazinha assim, fazendo a panqueca redondinha, e enquanto ele estava cadastrando a senha, ela estava esperando a panqueca começar a subir, quando ele já estava praticamente terminando, que demorou 3 minutos para fazer essa instalação. Uau. Ela estava ainda decorando, botando lá uns moranguinhos, botando lá um cremezinho branco. Aí o cara acabou. Aí ela, depois disso tudo, é que ela foi lá, cortou a panqueca, e eu achei da hora aquilo, né? Então foi, digamos assim, desmistificou, porque você consegue fazer uma instalação em 3 minutos. Que legal. E isso, naturalmente, não precisa de técnico. Você vai numa loja de informática, compra essa caixa, você bota em casa e você vê que ela tem um nível de segurança muito grande, mas a instalação é uma instalação extremamente simples. É impressionante, 3 minutos, você não estoura uma pipoca no micro-ondas. É verdade. Com esse tempo. Mas é interessante isso, né? Porque a gente conversando com as pessoas no mercado e tal, as pessoas que, vamos colocar assim, têm um pouco mais de idade... Assim como eu. Pode ser. Elas muitas vezes são muito... não dá. Eu tenho familiares que têm comércio e eles ficam meio... não vou fazer isso porque é muita dor de cabeça, é muito complexo. E não é, né? Como você está colocando, é mais simples do que parece. É muito simples, né? E é uma ferramenta que, como você consegue instalar e gerir pelo celular, então, independente de onde você esteja, você pode mexer naquela rede, né? Eu brinco que você pode gerenciar essa rede lá na tua casa de praia, olhando lá, tomando uma água de coco.
você consegue ver as pessoas que estão conectadas na tua loja. Que legal. Você consegue ver que tipo de tráfego está passando, né? Se por acaso alguém tentar usar um site ilícito, digamos assim, você tem como cortar o cara, você tem como cortar o acesso. Que legal. Então, é uma ferramenta que é bem fácil, né? Bem fácil de utilizar, essa aqui é a verdade. Isso que é legal também, né? A gente não é tipo Matrix, né? Não. Aquele monte de numerozinhos, não tem que ser um programador. Tem um aplicativo intuitivo de utilizar, né? É mais fácil que usar o Facebook, então. E é aquilo, existe versão tanto para iOS quanto para iPhone, né? Então, você faz aquela gestão de qualquer lugar, né? Se você tiver um computador, você também tem uma versão para web, digamos assim, né? Então, você tem 3 formas de acessar, 3 formas de instalar, 3 formas de configurar, de gerir, né? E é uma coisa bem intuitiva, né? Que legal. Só me pegando e vendo que você consegue descobrir que realmente É simples. Muito simples de Que legal, configurar. isso é muito legal, porque é isso, né? A Aruba não tá aqui para criar mais uma dor de cabeça, né? Para simplificar bem. E uma dúvida que eu tenho, e ambiente externo, cara? É uma dor de cabeça colocar Wi-Fi em ambiente externo? É possível, não é? Bate um vento e leva o sinal? Como é que funciona isso? É importante você ter Wi-Fi externo, digamos assim, né? Existe essa tecnologia, né? Quando você tem uma linha de access points, você tem modelos internos, digamos assim, que é para você colocar num teto, para colocar em cima de uma mesa. Você tem modelos externos, né? Esses modelos externos, eles são projetados em caixas hermeticamente fechadas, né? Então, pode ventar, pode chover, só não pode cair um raio, que se cair um raio vai queimar tudo, né? Mas, do ponto de vista de intempéries, né, eles são projetados exatamente para isso, né? Eles têm suportes especiais, então ele tem um suporte para você colocar num poste, geralmente, né? Ou numa parede externa, né? E você consegue amplificar esse sinal para o mundo outdoor, né? E se você, voltando aqui para aquele caso que você conversou, né? Não, eu tenho um pequeno negócio, né? Imagina que eu tenho um restaurante, né? Eu posso também no restaurante eu ter minha área interna, né? Mas tem também uma área externa, né? Às vezes posso ter uma varanda ali para uma vista bonita, coloco umas mesas ali também para a pessoa poder desfrutar dessa vista, né? E aí, de novo, ficar mais tempo lá para consumir, porque no final é disso que a gente está falando. No final é isso que você, como dono de negócio, está querendo. E você pode estender esse sinal de Wi-Fi para essa área externa, até porque o cara pode, de novo, quero usar o Facebook, quero usar o FaceTime, ou até estou fazendo uma reunião de negócios ali, né? Posso estar tendo uma reunião de negócio com aquela vista maravilhosa, né? Pedindo água, né? Água e refrigerante, não vai pedir uma cerveja para não sair ali no meio do webinar, ali o negócio pode meio que desandar, mas você pode realmente estender esse sinal, e eu te diria que a extensão do sinal, de novo, se eu conseguir fazer, qualquer um consegue fazer, né? Na minha casa, eu acabei botando 2 access points lá da Aruba, né? Instalei o primeiro no cabo, do lado do modem, tudo como mando figurino. E aí, digamos assim, a minha área de cozinha é um pouco distante do ponto que eu coloquei, né? Não coloquei no ponto ideal, né? Poderia tivesse feito uma obra, quebrado parede, a coisa poderia ter ficado um pouco melhor, mas por preguiça mesmo, eu botei ali do lado do modem. E para quem é casado, né? A gente sabe que a gente tem que manter a mulher feliz, né? E minha mulher, ela cozinha, né? Então ela gosta de ver os programas ali no notebook dela, ver como é que faz o bolo, ver como é que faz um prato, uma receita, e ela reclamava do sinal do Wi-Fi, né? Pô, aqui, você trabalha na Aruba, mas esse sinal aqui é uma porcaria, né? Aí eu coloquei, existe uma tecnologia chamada Mesh, né? Que é uma tecnologia que eu não preciso
alimentar o AP com cabo, né? Só preciso botar alimentação de energia, mas não cabo de dados. E aí eu configurei esse meu segundo em mesh, também com essa minha grande capacidade técnica que eu tenho. E aí peguei esse ponto, botei lá na minha sala de jantar, e aí o sinal ficou lindo e maravilhoso. E o mais importante, minha mulher não reclama do sinal. Que né? legal. Então, aí agora eu tenho cobertura na casa inteira. E salvou o casamento. Salvei o casamento, né? Mulher tem que sempre manter feliz. Mulher feliz é um casamento feliz. Acho que é mais ou menos por aí que funciona. Eu que também já estou casado aí há, 30 anos também. Olha um pouquinho mais, vai. Um pouquinho mais. Meu filho tem 31, então um pouquinho mais. Que legal, tá vendo? A Aruba pode ajudar você até com a sua saúde, a saúde do seu relacionamento. Gostei de ver. E é tipo um repetidor, isso ou não? Ele é um grau acima de um repetidor, né? Por quê? Porque o repetidor, ele... Tem gente que odeia, né? Tem uns amigos que falam que é um picotador de sinal. E quem via lá aqueles programas de televisão que tinha lá o cara crachá, o repetidor é um cara crachá, porque ele pega o que está do lado de cá, não sabe nem o que é, e joga para o lado de lá. Né? Pega o do lado de cá, joga para o lado de lá, mas não sabe nem o que está fazendo. Né? E isso pode dar interferência também, porque você acaba tendo dois sinais semelhantes ali, e essa extensão não é uma extensão tão perfeita. Né? No caso do mesh, não. Mesh é uma tecnologia, né? Mesh, traduzindo para português, é malha. Então, cria uma malha entre dois APs. Esses rádios, entrando um pouco tecnicamente, esses rádios eles têm duas bandas, né? Ele tem uma banda de 2.4 e uma banda de 5. Né? Então, ele pega uma parte pequena da banda de 5 e faz uma conexão entre os dois rádios. Né? Que legal. E aí isso faz com que você não perca, digamos assim, um rádio de 5. Né? Porque se você for hoje pegar os iPhones, aí, pelo menos os dois últimos modelos mais modernos, os Androids, todos eles funcionam em 5 GHz. Né? Porque ele digamos assim, uma frequência mais alta que te dá mais performance do que um 2.4 e também dá menos interferência, né? Porque 2.4 GHz, praticamente você tem micro-ondas, você tem aqueles telefones antigos sem fio, tudo funciona em 2.4. Então, se você puder fugir para 5 GHz, pelo menos você tem menos gente competindo por essa banda. Né? E essa que é a ideia do rádio. Que legal você falar sobre isso. E citando esse exemplo da sua casa, porque eu tenho amigos que fizeram isso e eu já pensei em fazer isso. E aí, quem é que não faz? Gente, somos brasileiros, quem é que não vai lá e faz isso? Deixa eu colocar aqui, Mercado Livre. Quero melhorar o meu sinal de internet em casa. Repetidor, joga repetidor. E está mostrando que, cara, não é isso. Eu não sabia disso do repetidor, de embaralhar o sinal. O repetidor, ele não é a melhor solução. Que legal. Acho que se a gente fosse voltar aí quando eu comecei, a parte de rede, ali pelo ano 2000, era opção. Então, não existia nada. Então, ou era repetidor, ou era nada. Né? Só que a tecnologia andou aí há 22 anos, está andando e está evoluindo. Né? Então, uma tecnologia que há 20 anos era boa porque era que existia, né? Hoje ela já foi substituída e ela não é boa. Hoje, comparado com o que a gente tem, ela não é mais boa. Que legal. E legal pensar isso até para você colocar no seu ambiente, né, o seu negócio e tal. Isso é muito, muito, muito interessante. E, poxa, você também comentou um pouco aí sobre a segurança, né? A gente sabe que agora a gente fala de 5G, metaverso, a gente está evoluindo a passos largos. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca viu tanto caso de ataque hacker de empresas famosas, né? Que a gente fica até assustado. Fala, pô, como é que uma empresa desse porte não tem uma segurança, né? É possível eu oferecer uma rede e ter uma conexão segura? Sim, ela é possível, né? Hoje existe muita tecnologia que já está embarcada, né? O que, do ponto de vista de um mercado de SMB, ele é interessante porque o custo-benefício acaba se tornando bom. Né? O que eu quero dizer com isso? Um firewall. Né? Um firewall ele é fundamental numa rede hoje. Se você já tem essa tecnologia de firewall embutida no seu access point, você
tem um custo a menos para você colocar na tua solução como um todo, né? Outra coisa que é muito importante, que você tem autenticação de 2 fatores, né? Isso é muito mensurável para as pessoas hoje, porque você certamente tem um amigo que não colocou a autenticação por 2 fatores no Facebook, alguém roubou a conta dele, e aí, para recuperar, ele deu uma suada grande para recuperar, além do que eu já vi casos de roubo de identidade de Instagram também, WhatsApp, né? em que o cara acaba fazendo assim acaba fazendo um estrago na conta do cara, na reputação do cara muito grande, né? Então, você tem que, quando buscar uma solução de Wi-Fi, né, você tem que estar atento em que tem um firewall embutido para você ter um custo menor, que tem uma autenticação de 2 fatores para também evitar aí você ter problema, que ele tenha, por exemplo, múltiplos administradores, porque às vezes você tem seu negócio lá, e você tem outro café. Você tem 2 cafés. Um café fica com você, o outro café você acaba colocando um funcionário para administrar, né? E aí você pode querer, olha, vou dar uma certa liberdade para esse funcionário aí, para ele fazer algumas coisas na rede de configuração, se precisar, para que ele não me chame. Então eu posso, digamos assim, dar 2 níveis de administrador, onde eu sou o administrador master, que faço tudo, faço chover, faço acontecer, e dou um subset de coisas para o meu funcionário da outra loja, para ele se virar no que for mais básico também, né? E aí, com isso, eu consigo também dar um offload meu, caso aconteça alguma coisa nessa segunda loja que eu tenho. Então, segurança é fundamental. Se você não coloca segurança, a minha sugestão, nem coloca Wi-Fi, porque aí essa solução que você está comprando não tem, é complicado, é bem complicado. E a gente tá vendo, agora começaram inclusive as multas, né? Vamos falar de leis e tal. Daqui a pouco eu vou te perguntar um pouco mais sobre lei. Mas, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta, até que eu acho que é algo que imagino que as pessoas também tenham essa dúvida. Então tá, tô investindo numa rede segura. Pô, eu escolhi um Stanton aí da Aruba, que já vem com um monte de segurança, firewall embutido. Eu fico livre ou não? Eu tenho que pensar em mais coisas? Eu preciso... Deixa eu formular aqui na minha cabeça a pergunta. Eu preciso de outras formas de segurança? Eu preciso ir atrás de... Claro, antivírus, provavelmente eu vou pegar um outro antivírus, mas... Tem também softwares de segurança da Aruba? Como que é a atualização de novos contra novos ataques? Como funciona? A grande beleza que eu digo, digamos assim, dessa solução do Instant On é que você tem uma licença de gestão, digamos assim, que é perpétua, né? Nossa. Você comprou o hardware, você tem direito a usar. E você não paga nada por atualizações desse mesmo software, né? Que legal. Eu brinco que o custo da versão de gestão do Stanton é 0, e a subscrição custa 2 vezes isso, né? Então 2 vezes 0 continua sendo 0, né? E essa atualização ela ocorre mais ou menos de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, a gente lança uma versão nova. Que legal. E quando a gente lança essa versão nova, né, quando você está utilizando lá o software de gestão, ele tem uma atualização automática todo domingo, às 3 horas da manhã, né? Então, por exemplo, a Aruba lançou a versão hoje, né? Ele te avisa, né? Tem uma nova versão disponível. Você quer atualizar, né? Eu coloco que não, porque, de novo, eu volto lá, minha mulher está vendo o filme em casa. Se eu vou parar 2 minutos para atualizar ali, vai ser 2 minutos de reclamação que a Wi-Fi não está funcionando, né? Então, eu deixo quieto, né? Eu poderia atualizar aquela hora e espero no domingo, quando eu estou dormindo, todo mundo está dormindo, ele faz a atualização e essa versão ela é baixada automaticamente. Que legal. Né? Por ser uma versão de software, né?
a gente acaba recebendo muito input de cliente, né? Então, um cliente que está, por exemplo, um exemplo bem concreto, né? Um hotel, né? Nós tínhamos um hotel, que até um hotel que era do Chile, né? Em que o dono do hotel encasquetou lá que ele não queria aquela luzinha do AP acesa à noite no corredor do hotel dele, que tinha uns 5 APs assim na sequência no corredor, o corredor tudo meio escuro, à noite, ele não queria que aquela luzinha ficasse acesa, né? Aí levamos isso para a engenharia e o cara falou: isso aí é muito fácil de fazer, né? Então ele simplesmente botou lá um botão de liga e desliga, e é por software, né? Que aí você chega lá, pega o software de gestão, tem lá, quer apagar a luz dos access points? Apaga a luz dos access points. Aí o cara ficou feliz, o cara comprou. Ele queria a luzinha. Ele queria a luzinha, ele comprou acho que mais pela luzinha. E aí é aquilo, a gente acaba utilizando muito o feedback dos próprios clientes para colocar em novas versões, né? Isso é uma coisa bem bacana. Isso eu acho muito legal, porque quando a gente fala de tecnologia, você tem que estar todos os dias atualizado, né? Sim. Senão, uma semana você já está ultrapassado. E que Sim. legal isso, que é gratuito. É gratuito. Tá vendo, gente? Quantas coisas são gratuitas hoje em dia? Pouquíssimas coisas. Então aproveita. E a gente tem agora a LGPD, né? Sim. A gente está colocando leis na internet. Goste você ou não, estamos colocando leis na internet. E as pessoas precisam se responsabilizar pelas coisas que acontecem na sua rede. Então, Sim. Vamos lá, eu tenho minha lojinha, montei uma rede. Se alguém entrar e cometer um crime através da minha rede, eu tô lascado. Sim. Né? Você é o responsável porque você proveu o Wi-Fi. Então, você é o responsável. Então, aí você fala, pô, então eu não vou prover nada. É por isso que ele fala, né? Tem que ter a segurança. E dá para controlar esses acessos das pessoas? Com Como certeza, faz? com certeza. Né? Voltando de novo para a solução do Instanton, né? Lembra que um pouco antes eu falei sobre um firewall, né? Uhum. Então, esse firewall ele me permite diversas coisas. Uma delas é fazer web filtering, né? Filtrar a web. Né? Como é que funciona dentro do Instanton? Todo o tráfego que passa ali, ele classifica. De novo, é um firewall classifica dado para saber o que vai fazer. Uhum. E quando ele classifica, ele coloca isso em 19 categorias diferentes. Né? E você pode, com um checkbox, desabilitar aquela categoria, sendo bem didático. Né? Imagina que chegou uma pessoa no teu café, pediu sua senha, entrou no Wi-Fi e começou a olhar site pornográfico, né? Ou site de pedofilia. Né? Você, como dono do provedor do Wi-Fi, você pode ser responsabilizado pelo fato de ele estar usando a sua infraestrutura para acessar um site de pedofilia. Né? O que o Instanton ele permite? Né? E uma daquelas 19 categorias que eu falei, ele tem lá site de conteúdo adulto. Está exatamente escrito isso, site de conteúdo adulto. Então, se você der um checkbox ali, não vai ter jeito, ninguém que entrou naquela rede que você deu para os seus visitantes vai conseguir entrar num site de conteúdo adulto, independente do que ele seja. Que legal. Né? Aí eu gosto de brincar também, imagina que você tem essa solução em casa, né? Aí você tem filhos, né? Além, naturalmente, de bloquear esse conteúdo, né? Porque você não quer que seu filho acesse coisa que você não quer que ele acesse, né? Você também pode limitar, digamos assim, o acesso dele a jogos. Né? Porque, de novo, uma das categorias é jogos. Né? Então, você pode ser um pai malvado. Né? O pessoal assistindo agora já está arrepiado. Isso aqui, se o pai ouvir, o filho está lascado. Né? Digamos assim. Mas eu posso bloquear o conteúdo de jogos ou definir uma hora. Né? Que legal. Eu posso chegar assim, olha... eu tenho a semana vai de segunda a domingo, tem os horários do dia, né? Posso dizer, olha, essa categoria de jogos lá, onde vai estar o pendurado PS4, o Xbox, o que seja, ele só vai funcionar, digamos assim, de segunda a sexta-feira
de 2 da tarde às 3h30. Tá? Qualquer outro horário que você tentar acessar, você não vai conseguir, né? O seu filho vai brigar com você, mas ele não vai conseguir entrar, né? Então, de novo, né? Você como responsável por aquele conteúdo que está passando por ali, você tem que tomar muito cuidado e ser seletivo, né? E derrubar, né? Às vezes você pode derrubar com o aplicativo também. Você vê que tem um cliente que entrou na sua loja, consumiu uma garrafa d'água, até agora não foi embora. Tá 6 horas. Tá 6 horas ali sentado na minha mesa ali sem consumir nada. Eu posso também elegantemente tirar desconectar uma passada de um dedo assim, eu consigo desconectar aquele dispositivo da rede e ele se toca ali, né, que precisa consumir alguma coisa. Afinal, todo mundo precisa sobreviver, né? Uma passada de um dedo no computador dele, assim, on-off. Não, você passa assim, você olha assim para ele, aí você discreto. chama o aplicativo, passa o dedo assim e espera, né? Aí daqui a pouco ele vai, mas o Wi-Fi não está funcionando, né? Ah, que pena. O restaurante ali do lado tem Wi-Fi também. Vai falar. Eu acho que se você começar a consumir, talvez ele volte. Também tem essa dica. Mas é interessante esse ponto, né, do controle dos jogos. A gente entrevistou aqui um doutor, como que era o nome dele, Fê? Francisco Tupi, o cara que é doutor em gamificação. Tá. E aí ele estava falando sobre esse tipo de controle que os pais não têm com os filhos, né, em relação aos jogos. E ele fala que, gente, é uma coisa tão simples, os jogos têm indicação etária, né? 14 anos, 18 14, 16, anos. 18. Se você acompanhasse isso, já seria uma coisa incrível. Fora o tempo, né? Que muitas vezes você está trabalhando e não consegue controlar. Então, isso acaba sendo uma ferramenta até para ajudar o seu dia a dia. E você pode estar trabalhando, olhando o que seu filho está acessando de casa e bloquear. E como passada de Deus. E ele não vai entender nada. Pai, o Wi-Fi parou de funcionar. Podemos ser cruéis. O poder está em suas mãos, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. É isso aí. E aí você comenta muito de casa, eu acho muito legal, né, do uso de casa, até porque aproxima muito a gente, né? O nosso dia a dia tá aí, né? Mas os Instant On e a Aruba, ela oferece desde SMB, você pode ter na sua casa, até... A Aruba ela tem 2 linhas de Wi-Fi, né? A Instant On, que ela é específica para o mercado de SMB. Legal. E eu tenho uma linha que é mais para o mercado corporativo. Né? Vou vender para uma Volkswagen, vou vender para um Carrefour, né? Um estádio de futebol. Que é um estádio de futebol, né? Que aí você vai ter centenas de access points num lugar só. Aí você precisa fazer um gerenciamento unificado dessas centenas de antenas. Então, eu tenho basicamente 2 linhas de produtos que andam em paralelo, né? Do ponto de vista da solução de SMB, né? Eu posso falar, por exemplo, tem um caso de um restaurante chamado Amalfitana, né? Boa parte do que eu falei aqui é baseado no testemunho do Amalfitana, né? O Amalfitana é um restaurante lindo, né, que fica lá no Rio de Janeiro, com uma vista para a lagoa e com o Cristo Redentor ao fundo, né? Então, quando eu falei lá da varanda, essa varanda realmente existe, né? E eu fiquei com bastante inveja mesmo que eu falei com o dono do restaurante lá, e que a gente estava fazendo um call, e ele com aquela varanda linda ali, com aquele sol nas costas, e eu ali em casa, enclausurado. Muda o plano de fundo, né? Para parecer igual. Aí, tudo que eu falei aqui, basicamente, foi ele que me falou, né? Legal. Então, ele gosta de dizer que ele se orgulha de dizer que ele tem o melhor Wi-Fi do shopping, né? O restaurante dele fica dentro de um shopping. Você fala com o garçom, né? Que a gente chegou a conversar com ele também. Ele fala que os clientes não acreditam quando ele pega todo o sistema dele e está no celular, né? Então, o cara faz o pedido para o celular. E quando o cara aperta Enter, bum! O pedido já chega direto na cozinha. Chega direto na cozinha para já começar a ser preparado, né? Ele fez um esquema muito legal no Wi-Fi,
que ele fez som, né, caixas de som Wi-Fi compartilhadas dentro da rede do Instanton. Então, ele compartimentalizou o restaurante dele. Então, eu posso ter, por exemplo, uma música tocando na parte de dentro do restaurante, posso ter uma música completamente diferente tocando na parte de fora do restaurante. Que legal. Né? E outra coisa legal que ele colocou também que foram diversas câmeras Wi-Fi. Então, ele tem o restaurante dele todo filmado, digamos assim, né? Ele consegue ver todos os cantos, consegue ver tudo. Não precisou passar cabo, não precisou passar nada, né? As câmeras são Wi-Fi, o Access Point, sim, ele colocou um cabo no Access Point, mas não colocou nas câmeras, não colocou no sistema de som, né? E é um restaurante assim em que ele, testemunho dele, né? As pessoas de negócios começaram a ficar mais tempo e consumindo, que no final o que ele quer ali é que as pessoas realmente consumam. Então, esse restaurante é um super caso de sucesso. Outro caso de sucesso é aquela rede da Mercadocar, né? Que ela tinha uma solução de terceiros, digamos assim, e que não estava dando certo, né? A pessoa de TI lá estava bastante descontente, né? Colocamos lá um Instanton, né? Colocamos, na verdade, 22 antenas de Instanton lá, e ficou assim, mudou da água para o vinho, né? Mudou da água para o vinho. E outro caso que eu gosto também, né? É do Termas Water Park, que fica em São Pedro, né? Em que também eles montaram a rede Wi-Fi lá. É uma rede Wi-Fi tanto para funcionário, digamos assim, mas também ele preza fornecer Wi-Fi para os visitantes, né? E o Termas, ele em momentos de pico, ele chega a ter umas 7.000 pessoas lá dentro, né? É muita gente, né? E eles fizeram uma coisa legal, porque eles botaram um Captive Portal externo, né? Em que a área de marketing do parque ele consegue interagir com os visitantes, né? Então, por exemplo, se ele quer promocionar a batata frita, ele pode mandar um voucher pelo celular e as pessoas que baixarem esse voucher podem ter um desconto na batata frita, né? Que legal. Falei batata frita para não falar cerveja, porque senão o pessoal vai consumir mais, né? Então, vamos... então, são, digamos assim, o uso da tecnologia para ajudar a aumentar o ticket médio dentro dos estabelecimentos, ao mesmo tempo que dá uma facilidade para quem trabalha nessas empresas aí, como funcionário mesmo, né? Ele acaba sendo bom para os dois lados, né? Redes totalmente separadas. O tráfego que passa em funcionário não é o tráfego que passa na parte de cliente, digamos assim, totalmente separado o tráfego, o que passa aqui não se mistura com o que passa aqui. Que legal, né? Porque a gente começa a entender que o Wi-Fi vira uma experiência, né, do cliente, da pessoa. Porque corrija-me se estiver errado, que é uma coisa que costuma acontecer bastante. Mas imagina, você tem um water park aí, e aí você pode lançar voucher para as pessoas. De repente acabou a Coca-Cola. Faz promoção de Pepsi. A galera pede mais Pepsi, já equilibra um pouco. Então, não tem ninguém indo para tal lugar. Fala, olha, tem uma promoção em tal lugar. Você acaba conduzindo o seu público, né? Sim. Tá todo mundo comendo hambúrguer e ninguém tá comendo cachorro quente. Faz uma promoção do cachorro quente ali para ajudar a balancear. Né? Vai vencer a salsicha! Vai vencer a salsicha! Solta a campanha do cachorro quente. Isso é ótimo, né, cara? E acaba influenciando outras coisas. E ia te perguntar uma coisa que você comentou agora um pouco, não sei se anda muito junto com isso, mas eu corro o risco de oferecer internet para os meus clientes, comentou aí, até 7.000 clientes, né? Sim. Uma coisa absurda. Eu corro o risco de oferecer internet para eles e eu ficar sem rede para o meu negócio? Não. Isso não acontece. Não, porque como
a gente faz, aí usando de novo o termo técnico, odeio falar termo técnico, mas como a gente faz segmentação de rede, né? Então, e eu posso fazer até 8 segmentações completamente distintas, né? Então, posso colocar, em última análise lá, posso, por exemplo, uma rede só para quem é abaixo de 18 anos. Cria um ambiente só para esse tipo de pessoa. Que legal. Um ambiente para quem é funcionário da área administrativa, que vai trabalhar lá só sistema que envolve dinheiro. Cria um ambiente só para esse aqui. Um ambiente para os outros funcionários que não são da área administrativa. Cria um outro ambiente assim. Então, tem um leque de criar 8 ambientes diferentes, totalmente segmentos completamente separados e que cada um tem seu tráfego diferente e nem por reza braba esse negócio vai misturar. Que legal. Não, e é interessante pensar que você pode criar, então, uma rede. Eu tenho um hotel, como você falou, aí estou recebendo aqui um público, ou termas, como você bem colocou. Cria uma rede para os jovens, né, para se comunicar, e libera mais... mais banda, menos banda, porque cada um desses aqui, aqui eu vou botar mais banda, vamos dizer que eu criei uma rede aqui para Netflix, né? Porque as pessoas vêm com o seu celular e muitos têm conta de Netflix e só quer usar a rede do hotel como meio de transporte para chegar no Netflix dele, né? Então eu posso até reservar uma banda maior para Netflix, uma banda menor para outra coisa. Nossa. E até por horário, né? Como você por falou. Horário também. De noite, você sabe, das 7 horas o pessoal tá cansado, vai pro quarto e assiste Netflix. E aí ajusta. Sim, posso ajustar. Posso pegar a minha banda total que eu tenho disponibilizada, contratada com a operadora e brincar com aquilo em tubos, né? Tubos grandes ou tubos pequenos, de acordo com o que eu tiver a fim de fazer. Nossa, que interessante isso. Pensando que a gente está num ano de Copa do Mundo, que as pessoas se reúnem para assistir jogos, né? Às vezes também deixar uma banda mais separada para isso, para você não correr o risco de perder, porque imagina, você tá na final, Copa do Mundo, vamos criar aqui um fanfic, final da Copa do Mundo, Brasil, hein, Fernando? Vai bater o último pênalti. Se acertar, é campeão, se perder, se errar, perdeu. E aí, no momento que ele chuta, aí fica aquele reloginho redondo. Nossa, infarto. Que já sai dali para bater no cara do TI. Do cara do TI. Quem que é para poder bater? Não dá, né? Não dá. E hoje a gente fala muito sobre o 5G, né? Todo mundo fala 5G, instala 5G. Só que é muito difícil o 5G, né? Entrar, vamos falar assim, de forma prática, né? O que tem que ser feito para o 5G já estar funcionando. A gente tem que mexer em estrutura. E pouco se fala do Wi-Fi 6, né? Em termos de velocidade, eles são comparáveis? Como que é isso? E qual que é a diferença em relação ao Wi-Fi 5, por exemplo? Vamos primeiro fazer uma comparação do Wi-Fi 5 com o Wi-Fi 6, né? Que tá tudo dentro do mesmo pacote. Do mesmo pacote, né? A diferença básica dos 5 e 6 é velocidade, né? Você chega a ter, por ter frequências maiores, você consegue ter aí pelo menos mais 5, 6 vezes mais performance do que numa rede de Wi-Fi 5, né? Digamos assim, é a mesma tecnologia melhorada, né? Por utilizar outra faixa de frequência e por utilizar outras velocidades, digamos assim, né? Então acabou conseguindo mais performance, que no final é o que a gente tenta proporcionar para os clientes, né? Se a gente for comparar agora a tecnologia de Wi-Fi, né, com tecnologia de 5G, elas são tecnologias complementares, né? O 5G ela é mais uma tecnologia para ambiente aberto, externo, né? Então, vamos voltar dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma fazenda, né? E hoje em dia você pode taguear o boi lá na orelha lá e saber onde é que está andando o teu boi, se alguém roubou o boi, né? Então, você consegue fazer esse tipo de traqueamento utilizando o 5G, né? Você tem lá as antenas de 5G e elas vão fazer essa triangulação para você, né? Se o boi entrar dentro de um prédio, a coisa começa a ficar ruim, né? Porque
o sinal do 5G ele não atravessa bem parede e você perde o sinal, né? É a mesma coisa você pegar aí o Waze, aí você entra dentro de um túnel, já era, né? Não vai funcionar porque não funciona dentro de ambientes, né? O Wi-Fi ele é o contrário, por isso que eu digo que ele se complementa, né? O Wi-Fi ele é muito bom dentro das estruturas, dentro de um prédio, mas ele não é indicado para você colocar numa fazenda com quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder prover uma conexão, digamos assim. Então, as duas acabam se complementando, né? O 5G num ambiente externo e o Wi-Fi no ambiente interno. Aí agora, indo um pouco mais para o Wi-Fi 6, né? Qual que é a grande beleza do Wi-Fi 6? Isso já existe lá fora. A Aruba, como faz parte do grupo da HPE, ela tem essa solução que ela tem nos Estados Unidos e tem na Europa, né, vendida para as operadoras locais, que é a integração do Wi-Fi 5, do Wi-Fi 6 com 5G. Né? O que eu chamo de integração? Integração é você trocar de infraestrutura sem perceber que você trocou. Então, em última análise, eu estou do lado de fora do prédio, estou assistindo Netflix por 5G. Né? Entro dentro do prédio, existe, digamos assim, uma continuidade, não existe ruptura de sinal. Que legal. E você continua assistindo o seu Netflix e você não percebeu que ele mudou para o Wi-Fi 6. Então, ele fez aquele chaveamento para outra tecnologia e para você é totalmente transparente. E vice-versa ao contrário. Se eu estou com Wi-Fi, estou no telefone falando com alguém, usando rede Wi-Fi, sair do prédio, o sinal Wi-Fi está sumindo, o 5G ele entra e ele te dá a continuidade sem cair aquela ligação telefônica. Então, existe uma integração do Wi-Fi 6 muito maior com 5G do que, por exemplo, o Wi-Fi 5, que não tem essa tecnologia. Interessante. Eu acho legal fazer aqui, abrir um parênteses e tirar uma dúvida geral, né? Que eu já escutei isso algumas vezes. A pessoa fala, não, mas lá na minha casa eu já tenho 5G, vê no modem 5G. E aí é o que você tinha comentado aqui, a frequência de 5 gigahertz. 5 GHz, 5 GHz. Que é 2.4 GHz ou 5 GHz. E o 5G que a gente está falando é a quinta geração da internet sem fio disponível. Tá vendo? São 5Gs diferentes, gente. Tudo 5, mas é 5 diferentes. É igual, mas é diferente. Legal. E esses produtos, quando a gente fala assim, pô, vou fazer minha rede aqui com Stanton, vou colocar esse... Como é que é? Mesh? Mesh, tecnologia mesh. Colocar tecnologia mesh, vou montar minha rede. Eles dão muita manutenção? E como que funciona a garantia? Tá. Manutenção não dá, né? Porque, de novo, a inteligência está no software. Né? Você tem um hardware, mas a inteligência está no software. E o software de 2 em 2, em 3 em 3 meses, está sempre saindo uma versão nova. Naturalmente, essa versão nova ela traz novas features, coisas que não fazia e que passa a fazer, mas também tem bug de versão anterior aí. Alguma coisa que, no momento de desenvolver, se desenvolveu e passou a funcionar, mas alguma característica específica lá fazia com que não funcionasse como a gente esperava que funcionasse. Né? Então, não tem, digamos assim, do ponto de vista da manutenção, não tem manutenção. A garantia desses produtos é uma garantia de 2 anos. Né? Então, se você tirou da caixa e instalou, você tem 2 anos de garantia integral no hardware, trocando sem discussão. Né? Se você é uma empresa e aí você acha, não, 2 anos é pouco, eu quero ter mais conforto, eu posso estender essa garantia para 3 ou para 5 anos. Né? 5 anos de garantia. Até 5 anos de garantia. Eu vou pagar um FII, mas
É um seguro, né? No final, é um seguro, né? Você paga, você pode usar, pode não usar. Se você usar, você vai ganhar um produto novo. Se você não usar, você ficou na tranquilidade de usar esses 5 anos sem... Se desse algum problema, você poderia receber um produto novo. Sem problema algum, né? E o Instanton AP22 foi escolhido como o produto do ano pela CRN, né? Sim. O que isso significa, no final das contas? Cara, isso para a gente foi muito legal, né? O AP22, ele é o primeiro access point Wi-Fi 6 que nós lançamos para o mercado SMB, né? E você ter um produto que ele foi lançado para o mercado SMB, Wi-Fi 6, e em função de segurança, basicamente, e de performance, ele ser escolhido por uma revista americana como produto do ano para o mercado SMB, isso nos dá 2 pontos, né? Primeiro, nos dá um orgulho muito grande, né? De participar desse processo e de ser escolhido como produto do ano. E, do ponto de vista do cliente, dá uma segurança, porque tem uma chancela da CRN por trás, né? Que é uma revista super conceituada, e acaba fazendo com que chame atenção, né? Se você não tem dúvida do que comprar, né? Você tem um produto que foi chancelado como o melhor produto do ano dentro do mercado de Wi-Fi 6. Um outro produto que não tem chancela, né? A sua tendência é comprar. Você fala, peraí, né? Peraí, eu vou na carona do cara aqui e vou comprar uma solução que alguém com uma responsabilidade e com conhecimento muito grande falou que esse produto é bom. Que legal. E isso foi 2022 ou 2021? Foi agora em 2021, foi ano passado. 2022 não deve ter saído aí. Ainda né? não saiu a revista. E a linha de Stanton, ele surgiu quando? Essa linha ela começou em 2019, né? Ela começou com 5 modelos de access points, né? 3 modelos internos, um modelo externo e um modelo de mesa. No modelo de mesa, ele tem umas portinhas ali, então às vezes você tem uma câmera, tem alguma coisa que não é Wi-Fi. E para que você não compre um switch só para poder colocar essa câmera, a gente tem esse access point, que é um access point de mesa para se conectar ali, né? Logo depois veio o AP22, que foi o primeiro Wi-Fi. A gente já está praticamente em vias de lançar o AP25, né? Que legal. O AP25 é um spoiler que eu estou dando aqui, né? Não foi lançado ainda. Ele já foi homologado na Anatel, mas ainda não foi disponível para vender no Brasil. Isso vai acontecer agora em maio, né? E ele é uma versão, digamos assim, apimentada do AP22, né? O AP25 ele já é uma antena 4x4 em ambiente Wi-Fi 6, né? Eu brinco que ele é um cavalo, né? Porque você vai colocar isso num shopping center, você vai colocar esse cara numa praça de alimentação que vai ter um tráfego absurdo, e ele é o cara para isso daí, né? Você vai ter lá 1, 2 desses aí, misturar com os AP22 em ambientes normais, né? E além disso, ele também é composto de uma linha de suítes, né? Tem três linhas de suíte gerenciáveis pela mesma plataforma, né? Então, o que acaba fazendo com que você tenha uma facilidade de gestão, tanto dos switches quanto dos access points, única, e, de novo, a custo zero, né? A custo zero para comprar e a custo zero de subscrição. Não tem pegadinha. Não vai chegar daqui a 1, 2 anos, veja bem, tem que pagar. Não. Comprou o hardware, já vai usar, não vai pagar nada por isso, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos, vai passar 5 anos, você vai continuar sem pagar nada. A gestão é gratuita, não tem pegadinha.
Isso é muito legal, porque tem muitas coisas que a gente compra o hardware e o software é mais caro que o hardware. Sim. E nesse caso, comprou, levou. Comprou, levou, né? E existem concorrentes nossos que eles, entre aspas, aí, dão a gestão, mas daqui a um ano eles passam para Passa o chapéu. recolher o FII. Ó, veja bem, aquilo que eu te vendi era por um ano só, tá? Esse segundo ano aqui você vai ter que me pagar, né? E aí acho terrível, mas cada um é cada um. Cada um. Gente, que legal. Arlindo Silva Júnior. Arlindo, antes da gente finalizar aqui nosso papo, que tá muito legal, puxa, eu acho, eu digo por mim, e se eu entendi, como você bem disse, né? Se eu entendi, as pessoas também entenderam. Eu já quero instalar o Instanton na minha casa. Instanton com a tecnologia Mesh, e aí acabaram os problemas, porque a gente sabe que na nossa casa, o único lugar que o Wi-Fi não pega direito é na nossa cama, quando a gente está deitado para dormir. Pega em todo lugar, menos quando a gente deita na cama. Lá em casa não pegava na cozinha. Na cozinha, que era um problema maior. O problema maior porque aí tem reclamação, né? No quarto tem que pegar. Pois é. Mas, Arlindo, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para o nosso público, para quem está assistindo a gente. Legal. Passa o seu contato, quem quiser encontrar com você, tirar dúvidas. Pessoal, um recado que eu acho importante passar para vocês, né? Brincadeiras à parte aí, realmente eu tenho de Wi-Fi, eu já tenho mais de 20 anos de experiência, né? Quando eu comecei com Wi-Fi lá em 2001, era um Wi-Fi que era uma coisa bem elitista, né? Você tinha Wi-Fi ou para tentar evitar passar cabo, né? Então a gente usava como argumentação um museu todo cheio de mármore. Você não vai sair quebrando o museu para passar cabo, né? Então você bota lá uma solução de Wi-Fi para poder evitar isso daí. E também, na época, a gente dizia que era solução para diretores, né? O diretor ele tinha lá um notebook, né? Notebook não era o que tem hoje, que todo mundo tem um notebook. Naquela época, só o diretor tinha notebook, todo mundo tinha desktop. E aí você, lá como diretor, tinha o charme de ter um notebook que tinha uma placa Wi-Fi e que se conectava, ele ia para a sala de reunião e fazia esse tipo de... mostrava lá os PowerPoint e tudo, orgulhoso da vida, né? De lá para cá, a tecnologia evoluiu, né? Então você teve Wi-Fi 3, você teve Wi-Fi 4, você teve Wave 2, né? Falamos de Wi-Fi 6. Hoje já existe Wi-Fi 6E, né? Então esse Wi-Fi 6E, ele já está na linha corporativa da Aruba, né? Mas já existe o padrão, já existe solução de Wi-Fi 6. E por incrível que pareça, no final do ano passado, a MediaTek falou de Wi-Fi 7, né? Então, a tecnologia ela está sempre evoluindo, né? E isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração na carreira de vocês, né? A tecnologia nunca vai parar, vocês estão sempre aprendendo alguma coisa e sempre alguma coisa nova vai ser lançada, né? Então, utilizem esse ensinamento, digamos assim, para não ficar parado, se atualizem sempre, porque esse mercado ele é bastante dinâmico e ele sempre dá um passo a mais para poder dar mais performance e permitir com que vocês consigam cada vez mais executar as tarefas no menor tempo possível. Esse seria meu recado para vocês. Muito bem, ainda bem que tá gravado, porque eu vou... Isso aqui, gente, esse recado final do Arlindo, você tem que ouvir ele algumas vezes, que tem uma dica de vida aí. É verdade, 30 anos. 30 anos de experiência. E acompanhando a evolução, hein? Não é qualquer 30 anos, não, é acompanhando, com a mão na massa. Arlindo, obrigado, cara, obrigado pela sua presença, pelo papo. Acho que, sem a menor sombra de dúvida, as pessoas estão entendendo muito mais sobre Instanton e como ter uma rede, como montar uma rede segura e de performance, entendendo muito mais agora do que quando começaram a acompanhar esse nosso bate-papo. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Alberto, agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa minha experiência, que de uma certa forma é uma experiência de vida, né? E se alguém tiver interesse, quiser me procurar,
O meu e-mail é arlindo.junior, né, o júnior é por extenso, JUNIOR, @hpe.com. Né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, quiserem dar risada, pode ligar lá que a gente faz de tudo um pouco, tá? E pode entrar em contato que eu tenho o maior prazer, né, de poder ajudar vocês. Muito bem. E é isso, pessoal. O Scancast de hoje, oferecido pela HPE Networks, ela que vai conectar o mundo inteiro sem um fio sequer. Eu vou estar vivo para ver isso. Ficamos por aqui. Eu sou Alberto Viçoso. Muito obrigado e nos vemos no próximo Scancast.